Olá pessoal, eu sou a professora Daniela Torres e hoje nós vamos falar sobre micro-organismos. Micro, muito pequeno. Organismo significa ser vivo, como você, como eu, como cachorro, somos organismos. Mas como diferenciar um micro-organismo de um organismo bem pequeno? A formiga, ele é bem pequeno, certo? Porém, eu consigo observar uma formiga sem precisar de um objeto óptico, como lupa e microscópio. Porém, para observar uma ameba, eu preciso de um microscópio. Entendido agora o que é microorganismo? É aquele que eu preciso de objetos ópticos para poder observá-lo. Podemos ter organismos pluricelular, ou seja, constituído por muitas células, ou unicelular, constituído por apenas uma célula. Unicelular, exemplo disso, nós temos as bactérias, que têm vários formatos, mas são constituídas por apenas uma célula. Aqui nós temos a bactéria bastonete, uma unida à outra, mas elas são unicelulares. Aqui, cocos, uma unida à outra, mas apenas uma é o que? Unicelular. Como elas estão unidas aqui, elas estão formando o que? Colônia. E os seres vivos pluricelular? Exemplo deles, olha aí. Um cacto, um cajueiro, coqueiro, açaizeiro, são exemplos de vegetais pluricelulares. A aranha, por menor que seja a aranha, ela sempre será pluricelular. Uma ave, o cachorro, o coelho e, claro, os seres humanos. Os vírus são seres vivos que não são formados por célula. Porém, eles precisam estar dentro de uma célula para se reproduzirem, para se multiplicarem. E eles podem invadir, ocupar qualquer célula. Célula vegetal, célula animal, célula bacteriana também. E eles têm essa estrutura, mas eles não são formados por células. Eles não são seres unicelulares, tá? Eles possuem uma estrutura, mas não chega a ter célula. Através da terapia gênica, foi possível descobrir que os vírus não são apenas causadores de doença. E nas tulipas foi possível obter tulipas de duas cores, através do processo de terapia gênica em que utilizou-se vírus para conseguir esse efeito. Olha a mulher na ciência. O nome dessa cientista é Margarete Ozello. Ela trabalha com a terapia gênica utilizando vírus no tratamento da hemofilia. O que é a hemofilia? É a incapacidade que alguns organismos humanos possuem de não conseguir coagular o sangue. Por exemplo, uma pessoa que tem hemofilia se corta e o sangue não estanca. O corte fica sangrando sempre. E aí é preciso entrar com alguma medicação. Mulheres na ciência, pensem nisso, meninas. Bactérias são seres unicelulares, como já falei. Aqui nós temos o que?
várias bactérias juntas, formando uma colônia. Elas são, muitas delas são nocivas, mas muitas delas são benéficas. E quais são esses benefícios? Na indústria de laticínios, a produção de queijo, iogurte, leite, e também como probióticos na indústria farmacêutica, que são remédios utilizados, medicações utilizadas, na verdade, para fazer o quê? Fazer o bom funcionamento do sistema gastrointestinal. Os fungos. Nós encontramos eles fazendo a decomposição da matéria morta, dos vegetais e animais mortos. Eles vão fazer essa limpeza. E muitos desses fungos aqui, eles ocorrem aqui no Pará. Esse aqui, um belo dia, apareceu no meu vaso dessa forma e eu fotografei. No dia seguinte, eu fui ver se ele havia mudado a estrutura dele e ele estava assim. Um grande alerta: fungo não deve ser cheirado, certo? Porque ele pode soltar esporos, que são estruturas, que podem entrar pela narina de quem cheira ele e pode causar algum problema, algum desconforto pulmonar. Então, vamos apreciar os fungos, tá? Sem cheirar. E o fungo, ele causa o quê? Alguns transtornos, certo? Ele tem essa estrutura aqui. Esse aqui é um fungo de chapéu que está na terra, no chão. Porém, muito parecido com esse fungo, o bolô, que dá no pão. E que a gente não deve comer o pão ou um tomate, alguma fruta que apresentar bolô, porque pode ter algum problema gastrointestinal, bem desconfortável, por sinal. Então, os fungos, eles têm algum benefício? Tem. Eles são utilizados muitas vezes para fazer remédio. A penicilina, que é um grande antibiótico, ela é fabricada a partir de fungo. Os protozoários. Os protozoários, eles são causadores, muitas vezes, de doença. Porém, existem, sim, os protozoários de vida livre. Aí os protozoários. Os ciliados, os flagelados, que são esses aqui, e os ameboides, que são as amebas. Eles são classificados conforme a estrutura de locomoção que eles apresentam. Os cílios aqui, os ciliados, eles se locomovem através de cílios. E os flagelados, através de flagelos. Qual é a diferença entre flagelos e cílios? É que os cílios são pequenos e são curtinhos, e são muitos. Os flagelos, eles são longos e geralmente apenas um. Podemos encontrar alguns indivíduos que tenham 2 flagelos, 3, mas eles são poucos. E esses aqui não possuem nenhuma estrutura tão diferenciada como cílios e flagelos, e sim o quê? Projeções do citoplasma da célula, que é chamado de pseudópodes, pseudo falso, e podes pés, falsos pés. Esse aqui é de vida livre, esse aqui é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, e esse aqui é a ameba, que causa a amebíase. Diretamente do Manguezal de Bragança, vamos conhecer os micro-organismos que tem por lá.